Boa noite, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que você que está em casa e está nos assistindo agora, você possa entregar o seu culto melhor a Deus, que você possa dar o seu melhor ao Senhor, e que juntos possamos enaltecer, engrandecer ao nosso soberano e eterno Deus. Eu quero convidar você a orar comigo agora, pedindo a bênção do Senhor sobre este culto, pedindo ao Senhor que se manifeste na sua vida, na sua casa, na sua família, como aqui também conosco. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e queremos, Pai, clamar a Tua presença neste momento, em especial neste culto que fazemos ao Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor está presente em nossa vida, nós reconhecemos que o Senhor está conosco o tempo todo, mas agora, Senhor, que nos reunimos com o intuito de Te adorar, com o intuito de Te louvar, de engrandecer o Teu nome, de contar as Tuas maravilhas, de nos submetermos à Tua vontade, de nos prostrarmos aos Teus pés, como igreja, o povo reunido, nós clamamos: Senhor, vem sobre nós e trabalha, Senhor, na minha vida e na vida dos Teus filhos nesta noite, para a glória do Teu nome. Pai, alcança ao angustiado, ao triste, ao abatido. Ó Senhor, traz paz ao coração do aflito. Pai, traz, Senhor, ó Deus, agora a Tua paz para aqueles que estão neste momento sofrendo, ó Deus, com seus familiares, seja no leito, no hospital ou em casa, ou ainda, ó Deus maravilhoso, aqueles que sofrem a perda de seus familiares. Que o Senhor traga o consolo e o conforto, ó Deus, e que ao mesmo tempo nós tenhamos a compreensão de que o Senhor é soberano, e que nesta noite possamos Te celebrar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossa vida, ó Deus, e que juntos, Senhor, vivamos para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós abrimos este culto, pedindo perdão pelas nossas transgressões, pelos pecados conscientes e os pecados inconscientes, Pai, e Te pedimos: seja conosco. Assim oramos, Pai, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero ler com vocês o Salmo 122, e ele nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às Tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que Te amam. Reine paz dentro dos Teus muros e prosperidade nos Teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em Ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o Teu bem. Que você possa ter prazer em estar na presença de Deus. Que Deus possa manifestar a Sua glória na sua vida, e você seja cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Façamos agora o nosso melhor. Entreguemos agora o nosso melhor ao Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz.
leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, nós encontramos amor, Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz de amor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, nós te adoramos, Deus. Nós se rendemos em tua presença, Pai. Aleluia! Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Momento de muita alegria nós estar mais uma vez presente nesse dia para adorar, engrandecer o nome de Deus, de Jesus, do Criador de tudo. Amém? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz, gente. Vocês não têm noção. Que você possa se alegrar nessa noite, que você possa se entregar onde você estiver, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Que você possa entregar o seu melhor nessa noite para Deus. Amém? Vamos com nós? Avante para o alvo que é Cristo! Estou subindo
Você está firme aí? Pularam muito? Bom demais, gente. Ai, Deus, tu nos surpreende cada dia mais, Pai. E esse amor que nos constrange, que nos leva a outro nível. Ah, Deus, Tu és bom demais, Pai. Tu és bom, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória. Aleluia. Nada poderá nos afastar, nos separar do Teu amor, Deus. Aleluia. Nos leva a outro nível, Pai. Se eu me abalar, Teu amor não falha.
só tu, Deus. Espírito Santo, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Não sei se você sentiu ainda, mas dê liberdade do Espírito Santo nessa noite. Dê liberdade, dê liberdade, dê liberdade. Ele age conforme Ele quer, aonde Ele quer, na hora que Ele quer, na hora que Ele quer. Ah, Deus, Tu és bom, Tu és bom, Tu és digno, Tu és digno, Deus. Ah, Jesus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, fonte da salvação, só Tu és, Deus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, só Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
agradeço, Deus, te agradeço, Pai. Enche-nos do teu amor, enche-nos da tua glória, oh Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor com a nossa vida financeira. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A gente aprende alguma coisa importante nesse texto. A gente aprende que é preciso fazer porque o coração está proposto, ou seja, não é algo decidido de última hora, não é algo emocional, mas é algo que usa a razão. Proposto no coração significa que se pensou sobre o assunto e em cima disso se toma uma decisão. E ele diz mais então, que também não deve ser com tristeza, e isso é importante pensar, porque aquele que faz com tristeza, quem entrega, mas não quer fazer, não faz de coração. E não fazendo de coração sofre por causa disso. Então é importante que haja alegria ao entregar, que haja paz de espírito ao entregar. E ele diz também que também não deve ser por necessidade. Ou seja, não se entrega pensando em troca, não se entrega esperando receber. É claro que toda semente ela vai produzir, ela sempre produzirá, mas não é assim que nós devemos pensar. Nós entregamos porque queremos ser fiéis ao Senhor, porque entendemos a necessidade da obra, porque entendemos que precisamos ir além, e então por isso nós entregamos. Por isso fazemos com coração leve e com alegria no nosso coração. Fazemos por obediência, fazemos porque reconhecemos que dependemos deste ambiente, que dependemos das ministrações que aqui acontecem, que dependemos desse espaço que utilizamos. Então, ao devolver isso, nós também estamos contribuindo para o bem-estar, não só nosso, mas com o dos outros também, e fazendo então que a casa do Senhor seja bênção. Contribuímos também quando nós servimos aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que precisam de um apoio, nós estamos aqui para isso. Contribuímos quando evangelizamos, contribuímos quando levamos a palavra do Senhor avante em todos os lugares. Então, ao entregar a nossa oferta, ao devolver os nossos dízimos, nós estamos, na verdade, fazendo com que o reino de Deus seja levado avante. E que você faça isso com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar então, no seu computador, no seu smartphone, na sua TV. No rodapé vai estar ali os dados bancários
da nossa igreja. Então você pode utilizá-lo, fazer um depósito bancário, e você também pode usar o Pix, que é justamente o CNPJ da igreja, que está aí no final, no rodapé. Ok, querido? Que Deus te abençoe e que você possa ser feliz com tudo que Deus tem feito. E quero dizer para você que o Senhor tem nos sustentado e que estamos felizes por aqueles que têm andado conosco e entregue o seu melhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo, graças te damos porque o Senhor tem nos sustentado. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe com, ó Senhor, os teus filhos que generosamente entregam, Senhor, um pouco do muito que o Senhor tem dado. Que o Senhor multiplique as bênçãos sobre o teu povo, que o Senhor abençoe cada ofertante, cada dizimista, que o Senhor abençoe aquele irmão que não tem como fazê-lo. Ó Deus, que o Senhor abra as portas em seu favor, nesses dias tão difíceis, Pai. Ó Paizinho amado, que os teus filhos sejam abençoados, ó Senhor, que eles possam viver o milagre para a glória do teu nome. Assim nós oramos, gratos por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Abençoe, Senhor, os dízimos e as ofertas. Santifica, Senhor, para o uso desta causa. Ó Senhor, e também pedimos a tua bênção sobre cada ofertante, cada dizimista, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Eu quero ministrar uma porção da palavra do Senhor, que está lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, do verso 12, capítulo 12, perdão, do verso 1 até o verso 9. Diz assim: Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até um carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale comigo, que fale com a igreja, que o Senhor fale com todos aqueles que terão contato, ó Deus, com esta mensagem. Que o Senhor ministre, seja nos poucos segundos ou durante, Senhor, toda ela, a vida de cada um, e que a tua glória esteja sobre os teus filhos e que eles sejam abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir ao Alisson, por favor, para pegar meu iPad, por favor, ali, onde eu fiz as minhas anotações. Obrigado, querido. Glória a Deus. Queridos, essa mensagem, esse texto bíblico, ele é fantástico. E ele mostra aqui algo bem interessante de Deus trabalhando. Quantas mensagens nós já ouvimos sobre Abrão, né? Abraão. Você viu que no começo eu falei Abraão, depois eu falei Abrão. Enfim, vamos considerar chamá-lo sempre como Abrão, independente. Nós sabemos que Deus mudou o nome dele. Toda vez que Deus tinha um encontro com alguém, Deus mudava o nome dessa pessoa.
E ele fez isso então com Abrão, que passou a ser Abraão, um pai de muitas nações, e enfim, que o Senhor trabalhou com ele. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, e não dá para a gente fechar os olhos para isso, né? Nós falamos isso alguns dias atrás. Nós estamos sofrendo nesses últimos dias com uma tragédia nos cercando, familiares nossos que são recolhidos. Nós temos a paz e compreendemos que tudo está nas mãos de Deus. Nós reconhecemos que Deus é soberano, Ele não perde o controle, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas o caos em que nós estamos vivendo, a crise que estamos passando no Brasil e no mundo, ela realmente mexe conosco. E muitas vezes, por conta disso, a fé de alguns acaba se abalando. Alguns acabam pensando, realmente Deus está presente nisso tudo, Deus está aqui. Onde está o Senhor? O que está acontecendo com as nossas vidas? O que está acontecendo conosco? E eu quero dizer para você que Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, no controle da situação. Nada foge ao controle do Senhor. E aqui nós temos o exemplo nesta noite de um homem de fé, de um homem que foi tirado de uma situação totalmente atípica e foi chamado para fazer a diferença. Se você prestar atenção no livro de Gênesis, com exceção dos capítulos, dos relatos do capítulos 1 e 2, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, eles mostram, registram uma sucessão de erros dos seres humanos, todos eles. Sempre houve, cada um dos capítulos você consegue ver isso, né? No capítulo 3 você percebe Adão e Eva que desobedecem a Deus e por isso foram expulsos do jardim. No capítulo 4 você percebe Caim quando mata o seu irmão Abel e mente, né, que havia feito isso. Depois você percebe nos capítulos 6 a 8 a humanidade tornou-se tão corrompida que Deus acabou limpando a terra, né? Ele deu um restart. Deus formatou toda a terra, né? Ele apenas fez um backup, guardou um grupo que ele deixou na arca, e aí fez um backup de tudo que havia, e aí começou-se novamente. No capítulo 9 nós vemos, depois desse backup, Noé saindo da arca, e seu filho viu a sua nudez, no capítulo 9, e ele se rebela, né? Ele acaba vendo, o Caim acaba se revelando, e ele leva uma vida distorcida da presença de Deus, e os seres humanos a partir de Caim, né, fizeram então uma rebelião a ponto de achar que poderiam criar uma torre para dar sustentação. Você vai encontrar isso no capítulo 10, né? A desobediência, homicídio, engano, bebedeira, nudez, rebelião parecem coisas muito atuais. Se você fosse Deus, o que você faria com tais pecadores? Homens e mulheres criados à sua imagem. Certamente, se eu fosse Deus, eu destruiria. Mas não foi isso que Deus fez. Deus então encontra alguém, Ele chama alguém, e Ele pega alguém que não tem nenhuma possibilidade de gerar filhos. Ele não tem, a sua esposa também não, e Ele utiliza, Ele chama essas pessoas, Ele chama Abrão e para um novo tempo, e Ele tira Abrão de um lugar pecaminoso. É importante pensar isso. Ele tira Abrão de uma história, de um momento pecaminoso. E quando o Senhor diz a Abrão, e Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela, Ele não estava mandando sair apenas por sair. Não era só uma questão de abrir mão daquilo que ele possuía, mas algo muito mais sério. Deus estava falando: você precisa se purificar nessa terra. Essa terra está comprometida, a família está comprometida, e é preciso então que você se purifique, e eu preciso que você saia dela.
E então o Senhor conversa com ele, dá a ele a direção, o Senhor explica para ele o que vai fazer, e Deus então o chama para um propósito totalmente diferente. Bem, é importante pensar que a cidade era Naná, o Deus Naná, na verdade, era a quem a honra havia nessa questão dessa cidade. E o pai do próprio Abraão, ele adorava, Terá adorava esse Deus, como todos os demais que estavam ali. Abraão então não conhecia o Deus verdadeiro, ele não havia nada que ele tivesse feito para merecer, mas a graça do Senhor o alcançou. Percebemos aqui já a direção de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, quando o Senhor o chama. E isso faz nos lembrar, faz nos pensar de quando o Senhor Jesus, no capítulo 15 de João, no verso 16, ele diz: olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês, e eu vos chamei, e eu nomeei, e quero que vocês vão e frutifiquem, e que o vosso fruto permaneça. Então você percebe que não se trata do homem se aproximar de Deus por conta própria, mas você percebe o próprio Deus, o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se movimenta na posição em busca do homem, para redimi-lo, para restaurá-lo, para voltar, para que ele volte-se para Deus. Então é o próprio Deus quem nos atrai, é o próprio Deus quem atraiu Abraão, é o próprio Deus quem atraiu a mim e atraiu a você. Abraão nessa época tinha aí já os seus 75 anos, e a idade dele era avançada, e o Senhor disse que faria dele uma grande nação. E o interessante, e ele disse que por ele seriam benditas todas as famílias da terra. E você imagina alguém que não tem condições de gerar filhos, alguém que não tem condições, nem o homem nem a mulher. Em outros textos, em Hebreus, o texto mostra que já eram adormecidos para a atividade da reprodução. Já mostrava, o escritor de Hebreus coloca dessa forma. E agora então ele recebe uma palavra dizendo que nele, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. E o que acontece? Aquele homem creu, apesar da sua idade avançada, apesar das dificuldades que o seu próprio corpo já absorvia, ele creu. Ele creu no Senhor, ele confiou em Deus, ele confiou no Senhor por 100 anos, até que o Senhor então trouxesse a vitória a ele de uma forma toda especial. O Senhor, ele nos chama, e é preciso percebermos então que as circunstâncias não podem ser obstáculo. Eu aprendo com isso, olhando para o texto, eu aprendo que, primeiro, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Eu não estou na presença de Deus por causa de mim, eu estou na presença de Deus por causa dele. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço coisas boas, porque a palavra do Senhor diz que a minha justiça é como trapos de imundícia. Ou seja, eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada. E se eu estou na presença de Deus, é por causa dele. É o amor dele pela minha vida, é o amor dele pela sua vida, que nos mantém na sua presença. Eu percebo também que olhar para as circunstâncias não deve ser o ponto primordial na nossa vida. Olhar para as circunstâncias, nós precisamos começar a compreender que o Deus a quem nós servimos, ele está além, ele transcende toda esta terra, ele transcende todas as situações. E quando ele envia Jesus para nós, hoje é muito mais fácil para crer, porque vimos os milagres, experimentamos os milagres. Mas Abraão não tinha experimentado nada disso. Ele ouve Deus falar com ele, Deus se identifica, diz quem ele é, e ele diz: eu quero te usar, e vou fazer de você uma grande nação, e a partir de você serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, queridos, ao olharmos para os dias em que nós estamos vivendo, de
tantas incertezas, de tantas amarguras, de tantas preocupações, de tantas inseguranças, nós precisamos continuar crendo, como Abraão creu. Eu e você precisamos crer que o Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar de você, em nos levar para o lugar que Ele tem prometido. Então é preciso entender isso, que Deus chama Abraão, e Abraão passa a ser o primeiro daqueles que o Senhor chama para uma grande nação. Se você reparar isso depois, mais para frente, você vai ver quando o Senhor também quer fazer um novo restart, quer fazer uma nova formatação, quando Ele tira todo o povo da terra do Egito, e o povo é de difícil serviço, é um povo duro, e o Senhor então chega a Moisés e diz: olha, eu vou destruir todos eles e vou fazer a partir de você. E aí então Moisés conversa com o Senhor, expõe ao Senhor, e de repente então o Senhor fala: tá bem, vamos continuar, vamos lá mais um pouco. E é importante nós pensarmos, Deus se relaciona com o homem, Ele busca homens especiais, o homem simples, e torna-os especiais, é melhor dizendo. Como Ele fez com Abraão, Ele também fez com Moisés. Moisés achou que podia fazer alguma coisa por si só, mas na verdade ele só conseguiu fazer algo quando Deus determinou que ele fizesse. É importante então compreender que não se trata de fazer porque tivemos uma ideia, não é porque apareceu algo então eu vou fazer na direção de Deus. Eu farei as coisas que o Senhor quer que eu faça na direção dEle, porque eu caminho por fé, mas também por obediência, e a minha fé sem obediência, ela não tem sentido. Na verdade, uma fé sem obediência tem a ver mais com vaidade do que propriamente a ver com cumprir com o propósito. E nós então confiamos em Deus e ouvimos a sua voz, e como filhos amados obedecemos, e assim fez Abraão. É certo que Abraão também sofreu, em alguns momentos da sua vida ele teve dificuldade. É bem provável que pecadores perdidos de hoje, não é, tenham uma revelação, é bem pouco provável que recebam uma revelação do Deus Todo-Poderoso como Abraão recebeu. Mas eu quero lhe dizer, eu e você somos estas pessoas que representamos Deus para levar a mensagem do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Deus chamou Abraão, e há um motivo para isso. Por que Ele chama? Qual o motivo de Deus ter chamado? Deus estava preocupado com a salvação da terra. Deus também tinha propósitos para abençoar todos os povos da terra. Mas Deus também ainda tinha um terceiro motivo, que era fazer com que Abraão fosse exemplo de vida. Abraão então cumpre com o propósito de Deus. Ele faz aquilo que Deus determina. Mas é importante lembrar que esse mesmo Abraão, se você continuar lendo a partir do verso 10, você percebe que ele recebe uma ordem e ele faz aquilo que o Senhor quer, mas ele teve os seus momentos de dificuldade. Abraão não foi perfeito o tempo todo, ele também teve os seus momentos difíceis, teve momentos em que ele falhou com Deus, e toda vez que ele falhava com Deus, ele sofria por causa disso. Toda vez que ele deixava de agir como deveria diante de Deus, ele sofria por causa disso, e com isso retardou-se a promessa, ou o cumprimento da promessa na vida dele. E eu gostaria ainda de falar sobre as condições. Quando ele entrava numa terra, eu percebo que Abraão, ele ao entrar em algum lugar, ele primeiro levantava uma tenda para ali se cobrir, se guardar, mas também ele levantava um altar.
E por onde ele passava, ele levantava uma tenda, a tenda ele desmontava, mas o altar ficava. Ele mudava de cidade, era um outro altar. Então havia um rastro aonde ele passava. E assim então sabiam que aquele homem, um homem de Deus, estava passando. E nós precisamos começar a pensar sobre isso, de como é a nossa vida, de como tem sido a nossa história, e se realmente nós estamos deixando rastros. As pessoas percebem que nós servimos a Deus. Aqueles que estão à nossa volta sabem que nós estamos cultuando ao Deus Todo-Poderoso. As pessoas conhecem, ouviram falar do nosso Deus através de nós. Somos referência do próprio Deus, somos os embaixadores, assim como Deus falou diretamente com ele, e hoje usa nós para falar com os habitantes desta terra. Será que nós estamos realmente cumprindo com o propósito? Nós percebemos então que esses altares feitos por Abraão, eles representam sempre um renovo de uma aliança. Deus faz uma aliança com ele, e depois então ele mantém isso, ele mostrando o seu amor por Deus, e ele vai renovando estas alianças por cada lugar que passa. O texto diz no verso 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Abraão não foi considerado amigo de Deus apenas por qualquer motivo. Ele foi considerado amigo de Deus porque ele creu numa promessa e ele obedeceu a uma promessa. É certo que houve momentos de incerteza, de insegurança, das vezes que ele conversa com Deus e fala: Senhor, você é da onde vai sair? Eu já estou idoso. De uma vez ele cita a possibilidade de ter filhos a partir de Eliezer, e dizer: Eliezer será o meu sucessor, os que vierem. E aí Deus diz: não, vai ser gerado por vocês. Eu não estou falando que será pelo teu servo, eu estou dizendo que vai ser gerado por vocês. E aí então ele, em determinado momento, deixado se levar por Sara, ele acaba tendo um relacionamento com Agar, e Deus permite que ele tenha esse relacionamento, e imaginando que dali viria a solução, ou seja, tentando ajudar a Deus. E de repente o Senhor diz: também não é por aí, eu não estou falando sobre outra mulher, é você com Sara, vocês terão um filho, vocês. Então aprendo, olhando para a vida de Abraão, que apesar da falibilidade humana dele, ele vivia à disposição de Deus. Apesar das dificuldades dele, ele amava a Deus, ele aprendeu a caminhar com Deus, e por isso foi chamado de amigo de Deus. Mas sim, ele falhou. Quando ele falhava, o Senhor o corrigia, mas ele continuava no caminho. E no final, já quando a promessa foi cumprida, quando então nasce Isaac, dali um tempo o Senhor pede a ele que ele entregue Isaac ao Senhor. E o Senhor depois mostra claramente o amor dele por ele, quando ele vai, ao colocar o seu filho, ao sacrificar o seu filho, o próprio Deus fala: não toques nele, porque na verdade não era essa a intenção de Deus, nunca foi sacrifício humano, mas Deus queria realmente mostrar, e que ficasse registrado para mim e para você, que o nosso Deus é o Deus da provisão, e mostrado para mim e para você o quanto este homem, Abraão, marcou a história dos hebreus, e como tem marcado a minha história e a sua história. Uma aliança feita, e é importante pensarmos que nesta palavra de aliança, a origem dela, a origem hebraica para isso tem 3 pontos que precisa se pensar. O primeiro deles é comer com alguém, o que sugere comunhão e concordância. O segundo é atar ou acorrentar, o que significa compromisso. Então, concordância, compromisso agora. E o terceiro é distribuir, o que sugere compartilhar. Quando Deus faz uma aliança, Ele entra num acordo e compromete-se a cumprir as suas promessas em nossa vida. É puro ato de graça. Deus faz aliança com Abraão, e ali então leva Abraão para um novo ciclo. Ele diz: eu te mostrarei, eu te farei, eu te abençoarei. Você viu os textos que aparecem ali? Ele diz, olha só, ele diz assim: olha,
de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão estava vivendo a vidinha dele, Abraão estava vivendo a sorte dele, e de repente ele tem um encontro com o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, que o tira daquela condição, que o tira do pecado, que o tira de uma terra de idolatria, e leva-o para um tempo novo, um tempo de santidade. É preciso pensar que Abraão não foi imediatamente para a terra que Deus mostrou. Ele esperou, viveu um tempo, até que o seu pai viesse a óbito, até que seu pai morresse, e aí então depois ele sai, e ao sair ele leva Ló com ele. Olha, queridos, muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, e Deus ali deixou claro: sai da tua terra e da tua parentela. Ele não diz sai apenas da tua terra, mas ele diz sai também da parentela. Qual o motivo disso? Qual o motivo de sair também da parentela? A terra estava contaminada, o local, a idolatria estava, mas também a casa estava, a família estava corrompida. E então a ideia é que ele fosse purificado, e ele precisava sair por conta disso, nesse retardo todo, que até a morte do seu pai. E aí então ele se desloca para Harã, e aí ele sai junto com o seu sobrinho. E depois então você conhece a história, e se não, leia, que é muito bacana, está a partir daqui. E o sobrinho vai com ele, eles começam a ter muito patrimônio, são enriquecidos demais, e de repente Ló acaba numa condição desfavorável, e acaba tendo problemas por causa disso, porque se afasta do propósito original, e eles finalmente então se separam. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, e Abraão então segue o seu caminho. A partir dali então, ele está cumprindo completamente o projeto de Deus. Às vezes nós queremos viver compactuando com os erros. Às vezes nós queremos fazer o certo, mas mantendo alguma coisa que não está muito certo, mantendo o errado. E Deus não quer isso de mim e de você. O Senhor me quer inteiro e quer você inteiro. Ele diz que nós devemos, que quem não abre mão, né? Quem não abre mão por amor a Ele, de tudo, inclusive de família, não é digno dEle. Por que Ele está falando isso? Que nós vamos agora desprezar os nossos familiares? Será que Deus quer que nós joguemos de lado e esqueçamos todos aqueles que nós amamos? Não, não é essa a ideia. O propósito de Deus para mim e para você é que nós não nos corrompamos com a idolatria daqueles que estão à nossa volta. Ao mesmo tempo em que nós precisamos mostrar o Deus verdadeiro e levar aqueles que estão próximos a nós à salvação. Jesus disse: ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Nós precisamos compreender isso. Há uma responsabilidade sobre cada um de nós. E o apóstolo Paulo, quando estava numa prisão e de repente há um terremoto e o Senhor o liberta, o carcereiro pergunta: o que é que eu preciso fazer? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O propósito então não é jogar a família fora, desprezar a família, mas levar a família a viver em Deus juntamente com você. É tirar a família que está indo rumo ao inferno, levá-los à salvação. É viver o evangelho da verdade, um evangelho puro, um evangelho que não se corrompe, um evangelho que não tem a função de agradar, mas um evangelho que tem a função de resgatar, de salvar e de levar para a vida eterna. Este tempo que nós estamos vivendo, ele é pequeno. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos o que nos acontecerá. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos para vivermos para a glória de Deus e cumprir com o chamado, e ser para que juntos e
possamos fazer o que agrada ao coração de Deus, ser chamados de amigos de Deus. E seremos amigos de Deus quando obedecemos a palavra. Seremos filhos de Deus quando nós obedecemos a palavra. Seremos realmente filhos de Deus, considerados pelo Senhor como filhos de Deus, quando buscamos a santidade, quando queremos realmente fazer o certo, quando decidimos por fazer o certo, quando tomamos como posição para a nossa vida andar no caminho que agrada o coração de Deus. Abraão então faz o que precisa, obedece ao Senhor, e a promessa se cumpre. Ela não se cumpriu na semana seguinte, ela não se cumpriu no ano seguinte. Na verdade, passaram-se muito tempo até que tudo fosse cumprido, porque em Jesus realmente todas as famílias foram abençoadas. E é dali, é de Abraão que sai essa semente abençoada. E em Jesus nós fomos alcançados. E Jesus, Ele é o que faz com que todas as famílias sejam benditas em toda a terra. Aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se aproximam de Jesus, aqueles que abandonam o pecado, aqueles que compreendem que não é possível viver com Deus numa vida dupla, ora no pecado, ora em santidade. Alguém que realmente flerta, vive mais flertando com o pecado, ou vive mais no pecado e flerta apenas com Deus, não é possível. Deus exige de mim e de você santidade, vida abençoada, vida reta, obediência. E muitos nos dias de hoje acabam minimizando o significado do pecado. Por isso, neste mundo atual, neste mundo que cada vez mais cada um pensa no seu bem próprio, as pessoas se dão, se trocam, não há mais valores, os compromissos estão cada vez mais desfeitos. Amizades, elas duram enquanto se agrada. Os casamentos, os relacionamentos se duram enquanto são favoráveis, enquanto acontece do jeito que se quer. Os compromissos já não são mais tão concretos, eles se tornaram muito relativos. Hoje separa-se por qualquer motivo, hoje se deixa amizades por causa de pequenas coisas, porque se magoou com alguma coisa que aconteceu, o relacionamento de anos, ele é totalmente jogado fora. Hoje, quando as coisas não acontecem como as pessoas esperam, elas simplesmente deixam a igreja, deixam ministérios, deixam os grupos, porque não se faz o que se quer. Nós não vivemos mais para a glória de Deus dentro da igreja, vivemos mais para nós mesmos. E nós precisamos compreender que esse mundo podre, esse mundo perdido, esse mundo precisa de salvação. A mentalidade precisa ser modificada. Cristo precisa voltar a ser o centro, Deus precisa voltar a ser o centro de toda a humanidade, em especial daqueles que professam uma fé cristã. E quando nós olhamos então para a vida de Abraão e vemos um homem que cumpre com o propósito, Deus faz com ele uma aliança, e o Deus Senhor honra esta aliança com ele. Abraão então vivia onde ele iria, onde ele estava. Cada vez que ele mudava de cidade, naquela cidade onde ele chegava, ele criava um novo altar dizendo: eu tenho um Deus. O meu Deus não é feito de barro, o meu Deus não é feito de gesso, o meu Deus não é feito de metal, o meu Deus é o Criador do céu e da terra e mantenedor de todas as coisas. Então eu não vivo para mim, eu vivo para Ele, e se eu vivo para Ele, é a vontade dEle que me interessa. Não é simples deixar a terra, não é simples deixar pai e mãe para sair do pecado, mas é importante e necessário. Se queremos realmente ter vida eterna, se queremos andar com Deus, vamos ter que abrir mão de algumas coisas que nos são caras. A vida eterna, para mim e para você, ela é uma realidade a partir do momento em que nós estamos totalmente na presença de Deus. Quantas pessoas acabam morrendo, e nesses dias com mais facilidade ainda, quantas pessoas estão sendo recolhidas por causa da Covid ou complicações da Covid? Talvez nem seja mais por causa da própria Covid, mas daquilo que aconteceu por conta dela. Os médicos ainda estão aprendendo a lidar com isso, e nós vemos que não tem nada simples, porque tudo é novo.
E nós precisamos pensar: o que será de nós amanhã? Hoje estamos com saúde, hoje estamos bem, amanhã podemos começar a tossir e de repente entrar num processo de falência de órgãos. E o que faremos? O que estamos deixando? Como estamos pensando na vida? É preciso ter fé de que se esta terra se findar, se a nossa vida se findar nesta terra, nós temos uma vida eterna, uma vida que estaremos com Deus para sempre. Repense sobre sua vida. Nesses dias de dor, comece a levantar os seus olhos, não para os montes, mas para o céu, e clamar ao Senhor que lhe traga socorro. Clamar ao Senhor que traga paz ao seu coração. Nós temos orado e o Senhor tem agido na vida de muitas pessoas. E eu creio que se for a hora, Deus vai recolher e não há o que nós possamos fazer. Mas também entendemos que se não for a hora, o Senhor está querendo que eu e você usemos da prerrogativa que foi nos deixada. Devemos orar uns pelos outros e vivemos de dias de paz. Então, querido, querida, apesar da dor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu quero lhe incentivar a ter fé. Esse tempo vai passar, isso não ficará para sempre, mas enquanto ele durar, nós estaremos firmes com os nossos olhos fixos naquele que pode mudar toda a história. Pedro estava no barco e de repente o Senhor o chama para fora e ele começa a andar sobre as águas junto com Jesus. Mas a partir do momento em que ele teve medo, deixou de olhar para Jesus, olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Que os seus olhos e que os meus olhos possam estar em Cristo, e que juntos possamos manter a nossa direção nele, sabendo que ele vai cuidar de mim e de você. Tenha fé, creia no Senhor. Ele é o Deus do impossível. Ele pode dar vida ao morto, ele pode fazer o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar. Ele tem poder sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, confie no Senhor, tenha esperança. Não permita que as más notícias te tirem da presença de Deus, mas que os seus olhos e os seus ouvidos estejam postos nele, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser como Abraão e ouvir a tua voz. Sabemos que não somos dignos de absolutamente nada e cremos que o Senhor pode mudar a nossa história. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas e te agradecemos por nos amar e nos incluir no teu projeto de salvação. Obrigado pelo teu amor. E eu peço, Pai, que o Senhor acrescente fé aos nossos corações, aos corações daqueles que nos ouvem, ó Deus, neste momento. E que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, dando graça a cada um. E que possa, Senhor, os teus filhos possam passar por este momento, ó Deus, e superar. Que o deserto, ó Deus, não seja o lugar de sepultamento, mas que o deserto seja apenas um corredor, um momento de passagem, e que os teus filhos possam encontrar no Senhor a esperança para as suas vidas. E Senhor, se houver de o Senhor nos recolher a algum de nós, que haja paz no nosso coração. Sabemos que estaremos para sempre na vida eterna, louvando e te adorando. Em nome de Jesus, Pai, tira todo medo, tira, Senhor, toda covardia, ó Deus, e que possamos com fé viver para a glória do teu nome. Eu abençoo os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu também, Senhor, despeço a cada um deles, ó Deus maravilhoso, clamando ao Senhor que os abençoe. Ó Pai, dá, Senhor, uma semana de paz, uma semana de vitória. Que, ó Senhor, abençoe os empresários, abençoe os funcionários, abençoe as famílias, traga paz aos corações. Traz, Senhor, alimento às mesas, Senhor, traz variedade de alimentos às mesas. E que haja paz, que haja saúde, Senhor, emocional, saúde física, saúde mental, saúde espiritual.
na vida dos teus filhos, Pai. Eu peço que o Senhor dê graça a cada um deles, e despeço dizendo que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus estejam sobre tua vida, casa e família, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz. Deus abençoe a todos, queridos, em nome de Jesus. Amém. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós.